Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris. Cristiano Soares. A marcar a atualidade desta quarta-feira, dia 22 de junho, está Emmanuel Macron, que fala esta noite à nação. Às 20 horas, hora local, trata-se da primeira alocução do presidente francês desde a segunda volta das eleições legislativas, que ditou o fim da maioria presidencial na Assembleia Nacional. Mais de 1000 mortos no Afeganistão é o balanço provisório deste sismo que atingiu o sudoeste do país na madrugada desta quarta-feira. República Democrática do Congo, os únicos restos mortais de Patrice Lumumba chegaram hoje ao seu país natal, 2 dias após terem sido entregues à família em Bruxelas. No Mali, o massacre de Diel Assabou está a gerar duras críticas das forças políticas contra a junta militar no poder. O ataque fez mais de 130 mortos. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal é já a seguir. RFI, as vozes do mundo. Emmanuel Macron fala esta noite à nação pelas 20 horas, hora local. Trata-se da primeira alocução do presidente francês desde a segunda volta das eleições legislativas. Segunda volta essa que ditou o fim da maioria presidencial na Assembleia Nacional. Miguel Martins. Emmanuel Macron quebra o silêncio esta noite. É a primeira reação do Eliseu desde as legislativas que colocaram o presidente face a um difícil cenário de governação. Ao longo desta quarta-feira, o chefe de Estado ouviu as forças políticas representadas na Assembleia Nacional na procura complicada de um equilíbrio governativo. Édouard Philippe, parceiro de coligação de Macron, pediu hoje uma grande coligação para permitir ao país uma direção estável. Recebido na terça-feira, o comunista Fabien Roussel avançou que o presidente procurava, entre outros cenários, a constituição de um governo de união nacional, possibilidade rejeitada prontamente pela líder da extrema-direita Marine Le Pen, que considera que a situação não o justifica. De acordo com o ministro das Relações com o Parlamento, Olivier Véran, os caminhos do presidente são múltiplos e podem passar por um alargamento da maioria, o fim dos rótulos centro-esquerda, centro-direita ou um sistema de maioria projeto a projeto, ora com a esquerda, ora com a direita. Véran exclui ainda qualquer maioria com a esquerda radical da França e submissa ou a extrema-direita da União Nacional, na medida em que considera que estes partidos não integram o campo republicano. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman chegava hoje à Turquia, mais um sinal de que as relações entre os dois países se estão a normalizar, isto após Ankara ter transferido o julgamento dos suspeitos do assassínio do dissidente saudita Khashoggi para aquele país. O nosso correspondente em Ankara, José Pedro Tavares, tem mais informação. A relação entre a Turquia e a Arábia Saudita não tem sido a melhor nos últimos anos. Os países são rivais históricos, até pela liderança do mundo muçulmano. A Casa Real Saudita, com a sua versão islâmica wahhabita, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan apoiando a Irmandade Muçulmana. A crise entre os dois países agravou-se em 2018, quando Jamal Khashoggi, um jornalista dissidente saudita, foi assassinado e esquartejado no interior do consulado saudita em Istambul. Ankara acusou então os serviços secretos sauditas de terem orquestrado o homicídio e levou o caso à justiça, acusando 26 cidadãos sauditas, incluindo 2 agentes próximos a Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro. Erdogan disse na altura que a ordem para o assassinato vinha do mais alto nível da Casa Real Saudita. Mas as necessidades económicas parecem agora pesar mais. Há umas semanas, Ankara anunciou que iria transferir o julgamento para a Arábia Saudita, para onde todos os suspeitos fugiram, encerrando assim o caso. Ankara precisa de apoio financeiro para debelar a grave crise económica do país, onde a inflação atingiu no mês passado mais de 70%, enquanto a lira turca desvalorizou 50% nos últimos 6 meses. Em abril, Erdogan deslocou-se à Arábia Saudita. Mohammed bin Salman retribui agora a visita e está hoje em Ankara para assinar vários acordos bilaterais de cooperação no campo da energia, economia e segurança. Erdogan tem tentado melhorar as relações bilaterais com vários países com quem mantinha diferentes, como os Emirados Árabes Unidos, o Egito ou Israel, enquanto Mohammed bin Salman tenta também quebrar o isolamento internacional que o affaire Khashoggi provocou e visita agora a Turquia num tour regional que o levou à Jordânia e ao Egito. José Pedro Tavares, RFI, em Ankara. No Afeganistão, o balanço do sismo que atingiu o sudoeste do país na madrugada desta quarta-feira ultrapassa os 1000 mortos, além de milhares de feridos. As autoridades afirmam que este número pode aumentar nas próximas horas. Elton Aguiar.
O sismo de 6.1 na escala de Richter, que sacudiu o sudeste do país na madrugada da quarta-feira, foi sucedido por outro abalo de 4.5. O sismo atingiu particularmente regiões densamente povoadas nas províncias fronteiriças com o Paquistão. O vice-ministro da Gestão de Desastres Naturais continua a atualizar os dados e alerta para um risco de agravamento. Ele avança desde já que foram contabilizados mais de 1.000 mortes e várias centenas de feridos em todo o país. A maioria das vítimas provém da província afegã de Paktika, situada na fronteira com o Paquistão. Outras províncias registraram números significativamente menores, mas que podem aumentar de acordo com as autoridades locais. Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, cerca de 119 milhões de pessoas no Afeganistão, na Índia e no Paquistão sentiram os tremores. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros afegão declarou que o país acolherá voluntários de todas as organizações internacionais dispostos a cooperar. Maputo 105 FM. República Democrática do Congo, os únicos restos mortais, no caso um dente de Patrice Lumumba, chegaram hoje ao seu país natal, 2 dias após a Bélgica os ter entregue à sua família em Bruxelas. O antigo primeiro-ministro congolês, assassinado em 1961, cujo cadáver teria sido destruído com ácido com cumplicidade dos belgas, foi um dos grandes heróis do panafricanismo. Marcolino Moko, ex-primeiro-ministro angolano e antigo secretário executivo da CPLP, começa por lembrar as memórias que tinha de Lumumba ainda durante a sua infância. Tenho memórias de praticamente infância, um pouco antes da minha adolescência. Ouvia falar de Lumumba aqui em Angola, que ainda vivia sob a égide colonial, como uma figura terrível e em que as populações tradicionais de Angola que atribuíam capacidades sobre-humanas contra os brancos, contra a presença colonial. Mas mais tarde comecei a captar dele outras imagens, outras ideias, até como estudioso dos fenômenos africanos, mas que não nos remetamos a endeusamentos. Um dos grandes erros que nós, como africanos, líderes, temos cometido é de negligenciar que a colonização trouxe, apesar de tudo, elementos positivos ao continente africano. E isso não é esquecer realmente as atrocidades, como aquelas do seu tempo do rei belga, mas o que interessa é salvaguardar que o futuro não repita os mesmos problemas do passado. É aí onde devemos colocar o foco. As palavras de Marcolino Moko, ex-primeiro-ministro angolano e antigo secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, aqui ao microfone de Miguel Martins. Em Angola, os Correios estão em greve desde esta terça-feira por melhores salários. A direção dos Correios denuncia um movimento ilegal. O relato é de Avelino Miguel, o nosso correspondente em Luanda. Os trabalhadores dos Correios de Angola iniciaram uma greve que deve durar 5 dias para reivindicar os melhores salários e condições de trabalho. Segundo a Comissão Sindical, os trabalhadores estão abertos ao diálogo com a direção da empresa para discutir o seu caderno reivindicativo. A direção dos Correios de Angola já anunciou que a greve é ilegal e recusa-se a dialogar, segundo os grevistas, que paralisaram completamente os serviços. O executivo do presidente João Lourenço está confrontado com a multiplicação de greves associadas à degradação das condições sociais, estimulada pelo alto índice de inflação que conhece o país, de mais de 20%. A grave crise econômica e financeira que conhece o país desde 2014, devido à baixa do preço do petróleo, o principal produto de exportação, e a epidemia da Covid-19, agravaram as desigualdades sociais e aumentaram o índice de pobreza, que atinge cerca de 60% da população. Avelino Miguel, Luanda, RFI. E quem suspendeu a greve foi a Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, que suspendeu precisamente a greve da função pública prevista para hoje, mas que avisou que retomará o protesto se o salário mínimo de 2.500 dobras não for pago até ao final do mês. O anúncio foi feito por João Tavares, o secretário-geral da Associação da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, aqui ao final deste jornal.